Olá, espero que estejam bem. Hoje venho aqui falar-vos um pouco como é que aconteceu a constelação da Bianca. Na altura eu coloquei aqui qual era o formato que vocês mais gostariam de ouvir e realmente o vídeo ganhou. E aqui está ele, o vídeo sobre a constelação que eu fiz realmente antes da Bianca, da nossa cadela, partir. Primeiro queria dar-vos aqui só um apontamento também de como é que os animais se comportam perante o nosso sistema familiar, ou seja, como é que o animal se posiciona quando nós estamos a olhar um bocadinho aqui para o nosso sistema familiar. E houve aqui algumas dúvidas se ele pertencia, se ele não pertencia. Sim, ele pertence ao nosso sistema familiar. Muitas das vezes o animal está realmente a compensar também uma falta que o próprio sistema familiar possa trazer. Muitas das vezes, em muitos casos, onde nós estamos a observar a inclusão e o papel que o animal de estimação pode estar a representar no nosso sistema familiar, damos-nos conta que ele está a representar membros excluídos que não tiveram a oportunidade de pertencer ao sistema, seja qual for a sua circunstância, e que através do amor que nós damos ao animal e que também recebemos do animal, esse fluxo de amor e essa troca, esse posicionamento e essa lei do amor flui a partir da colocação e da recolocação no devido lugar. O animal entra em contacto com o nosso campo familiar e é por isso que a ligação que nós temos para com o nosso animal, para além do amor que se sente, que é, a meu ver, imensurável, não há expressão para este amor. Para mim, ter um animal de estimação é realmente a expressão máxima daquilo que é um amor incondicional, sem dar e sem nada querer, ou seja, dar sem nada estar à espera, sem nada receber, não é? E mesmo assim, sem saber muito bem o que é que vai acontecer, eles continuam ali ao nosso lado. Ele entra em contacto com este campo sistémico e muitas vezes adoece também por um dos donos ou pelos dois, não é? Dependendo daquilo que estamos a olhar. Portanto, o animal tem esse papel também de nos fazer recolocar no lugar alguns membros excluídos que possam estar a necessitar de ser dados o nosso lugar, mas também eles entram muito em conexão connosco próprios e muitas das vezes adoecem, não é? Também para chamar a atenção para um determinado ponto, para uma determinada situação. E a Bianca teve aqui o seu processo ao longo dos 15 anos, mas como tudo na vida, a vida é cíclica, não é? Tem um início e nós sabemos, por mais que nos doa e por mais que nos custe, que tenha o seu fim. Então, qual foi a função de fazer esta constelação? Nós podemos constelar animais, a meu ver, de duas formas. Nós podemos constelar os animais diretamente, não é? Que é, eu diria que esse é um processo um bocadinho mais difícil de fazer e de realizá-lo. Eu filo porque a Bianca é minha, não é? Ou seja, porque a Bianca era minha e continua a ser no outro plano, não é? Mas ela era minha, portanto era mais fácil para mim manusear a situação e identificar, estando ela a constelar diretamente. Por isso é que é uma coisa que se calhar não vemos muito ou não é tão habitual, porque é difícil, não é? De fazer este manuseio do campo com o próprio animal, mas podemos também constelar o animal com representantes tal e qual como nós constelamos outra situação na nossa vida, tal e qual como nós estamos a observar para uma dinâmica relacional entre pais e filhos, profissional, o que for, nós podemos escolher um representante para esse animal. E como qualquer animal tem também o seu sistema de origem, não é? E é isto que muitas das vezes nos distorce ou nos pode promover desequilíbrio, porque assim, afinal de contas, quem nunca, como eu costumo dizer, não pôs o seu animal também num lugar demasiado especial. E isto com a Bianca aconteceu, tá bem? Eu assumo-vos aqui para que percebam realmente como é que as coisas funcionaram e como é que ela se comportou mediante a constelação que eu fiz. Portanto, nós podemos constelar destas duas maneiras. Eu com ela optei por fazer diretamente. E como vocês podem ver aqui, eu escolhi a representação para a Bianca, ela própria, não é? Com duas almofadas que foram colocadas no chão, sem grande alarido, não é? E perceber só como é que depois também ela, enquanto animal, se comportava perante esta energia, não é? Que estava ali expressa no campo, em que vocês podem ver, ela está aqui entre as duas almofadas. A almofada cinzenta representava o pai e a almofada amarela representava a mãe. Muitas das situações que acontece aqui, e fazendo só aqui também um parênteses, e que eu acho que é inevitável, pelo menos nesta dinâmica como eu vejo, que nós invertemos a posição. Ou seja, é muito fácil para um dono colocar um animal num lugar onde não seja só aquela tradicional do animal, não é? Ou seja, olhar para ele quase como se fosse um filho, ou como se fosse, não diria se calhar um filho, mas um membro da família,
e que tem que ter a sua posição. Ou seja, ele é membro da família, sim, mas que nós temos que olhar para eles para não promover desequilíbrio no nosso próprio sistema e em termos de família, como também no deles, não é? Mas é um lugar de um animal, ou seja, é de saber que hierarquicamente está abaixo. Isto funciona assim. Em termos de hierarquia, não funciona em termos de energia e ordem do amor, no sentido que o amor flui na mesma e o fluxo está lá. Portanto, não é por aí. Mas tem a ver aqui um bocadinho com a questão da hierarquia. Então, logo aqui a Bianca posiciona-se no meio deles os dois, ou seja, ela foi logo para ali, encaixada ali no meio deles os dois. E, entretanto, ela recua um pouco, ou seja, ela na realidade dá uma recuada dentro daquela que é a energia, ou seja, ela aproximou-se e depois recuou e olhou para mim. Ou seja, ela, enquanto que a energia realmente do pai para ela era mais fácil, e vou explicar aqui porque é que era mais fácil, porque garantidamente e claramente a Bianca foi minha companheira durante muitos anos, passámos por muita coisa juntas e ela para mim era... vou colocar aqui, vou utilizar aqui este termo, mas era como se fosse uma filha, tá bem? Coloco aqui aspas, não é? Com tudo o que isso traga, e na verdade ela também me via muito como esta referência, se calhar um bocadinho mais maternal, não é? E o propósito desta constelação foi ela voltar àqueles braços, voltar àquela energia para ela partir em paz. Portanto, aqui nós já sabíamos que a Bianca teria que inevitavelmente partir, e eu quis que ela partisse em paz, apaziguada também com o seu próprio sistema e apaziguada com todo o amor que pudesse receber através do campo para partir em paz e saber que teria estes braços à espera dela. No entanto, ela dá um recuo, não é? Portanto, ela posiciona-se, como vocês veem aqui, entre uma energia e a outra, e quando ela recua, ela não conseguia dirigir-se à almofada amarela sem olhar para mim, ou seja, ela olhava para mim inúmeras vezes. E foi necessário eu, enquanto dona, utilizarmos aquilo que são as frases sistémicas de libertação. E aí eu disse, recordo-me ter dito algo do género, eu estou aqui, eu vejo e sou grata por todo o teu amor, mas tu agora podes ir, ou seja, ela é que é a tua mãe, e isto é uma referência. Eu confesso-vos que foi tudo tão espontâneo que as frases eu depois não as registrei, mas tenho isto muito presente na minha memória, que foi que lhe disse esta frase, que é uma frase sistémica, que é: eu sou profundamente grata por tudo aquilo que me deste, por tudo aquilo que trouxeste à minha vida, mas eu liberto-te para seguires o teu destino. E olhei para a almofada, honrei e reverenciei aquela energia e disse realmente, verbalizei novamente para a Bianca algo do género que ela tem o caminho que ela pode seguir em direção à mãe, porque ela é que aquela energia que seria a verdadeira mãe, eu fui só aquela que cuidou dela e que esteve com ela até ao fim. Quando isso aconteceu, ela posicionou-se automaticamente em cima da almofada amarela. Portanto, vocês podem ver aqui também, a Bianca terminou a constelação em cima da almofada amarela. Isto foi muito bonito, muito leve de assistir, muito tocante também, mas ao mesmo tempo foi necessário, ela ficou ali o tempo que necessitou. Ficou ali realmente o tempo que sentiu e depois saiu e seguiu e veio diretamente para os nossos braços e foi depois, a vida continuou, como eu costumo dizer. Portanto, qual foi o objetivo de fazer tudo isto? Que eu acho que eu quis explicar-vos também o processo, porque algumas de vocês depois também me perguntaram, mas acima de tudo o que eu quis trazer foi qual era o objetivo de tudo isso. É que inevitavelmente eu sabia que ela também estaria numa ordem invertida, porque eu também, ao longo da vida, também a posso ter colocado ali. Porque o amor muitas das vezes tem isto, não é? Muitas das vezes o amor tem esta expressão que automaticamente nós nos sobrepomos e invertemos os nossos lugares. E quis que ela fosse apaziguada, que ela também não estivesse em sofrimento e que ela também não estivesse apegada a um papel que tivesse que cumprir comigo, com quem eu partilho a vida, com o meu marido também, mas principalmente comigo, porque ela estava muito mais ligada a mim. Portanto, eu não queria que ela se sentisse peso ou estivesse neste limbo por ter que cumprir aqui em um determinado lugar. Então, nós podemos, lá estar, resumindo um pouquinho, nós podemos fazer com os animais das duas formas. Torna-se muito mais fácil realmente chamar o animal para a constelação, que eu já facilitei e é mágico também. Aqui eu optei por fazer isto, por ser a minha, mas não é um processo se calhar muito comum ou então tão ligeiro, não é? Por isso, o grande objetivo era a libertação, não só libertá-la também para que ela pudesse seguir o destino dela, mas que ela também pudesse ir em direção aos pais, e foi muito bonito assistir que ela precisou realmente desta minha libertação também, deste encaminhamento para seguir um bocadinho isto. Por isso, espero que tenha sido útil e espero que tenham gostado também desta partilha e de perceber um bocadinho como é que os animais funcionam em termos de energia sistémica. E
E realmente, se têm os vossos animais, muitas das vezes, se têm animais e que possam sentir, deixar-vos aqui este apontamento que eu acho que pode ser interessante, se sentirem por algum breve instante que depois de verem este vídeo, assim, meu Deus, será que eu estou a colocar o meu animal num lugar que não é o dele, vocês podem utilizar estas frases que eu verbalizei aqui, mas podem utilizar as frases do eu sou profundamente grata por tudo aquilo que trouxeste à minha vida, mas liberto-te de tudo aquilo que tu possas estar a carregar por mim, por nós. E acima de tudo podes seguir em direção àquilo que é o teu destino e eu liberto-te em profundo amor e gratidão. Por isso, isto vocês podem dizer só enquanto frase e não necessariamente que o vosso animal tenha que estar doente para verbalizarem isto, está bem? Por isso, um grande beijinho e até já!